Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à Palavra de Deus para o dia de hoje. Uma palavra poderosa de Deus para você que quer uma palavra para te fortalecer, para te trazer ânimo, para te aproximar mais de Deus. Muito bem, hoje é esse dia. O tema de nossa mensagem hoje é: como posso me aproximar de Deus? Você sabe como que você pode se aproximar mais de Deus? A cada dia mais, ao ponto de você se tornar íntimo de Deus, ao ponto de você ouvir a voz de Deus, ouvir e ver, né? Deus dá revelações também através do Espírito Santo, né? Às vezes a intimidade com Deus é tão grande, nós vemos homens e mulheres de Deus com uma intimidade tão grande com Deus, que simplesmente eles têm visões, eles ouvem a voz de Deus, eles têm discernimento espiritual. Então, eu quero poder trazer essa palavra para você que está inscrito aqui no nosso canal, você que está visitando nosso canal, você que está aqui passando pela primeira vez e olhando assim, que canal que é esse aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Deus, tá? Todos os dias nós temos uma mensagem poderosa de Deus de manhã para você e ao vivo, ao meio-dia e às 18 horas ao vivo, com live especial ao vivo, ao meio-dia e às 18 horas. Amém? Então vamos lá para a nossa mensagem? O tema: como posso me aproximar de Deus? Eu separei um texto aqui que eu acho que ele vai conseguir explicar bem, de uma maneira básica, mas bem objetiva, como que nós podemos nos aproximar de Deus. Tiago, capítulo 4, versos 7 a 10, vai dizer assim, queridos: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Agora vem como que nós devemos nos aproximar. Olha só. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, muitas vezes analisando esse texto, para quem nunca leu, você muitas vezes fica meio assim, parece ser meio estranho. Como assim? Deus não é um Deus de amor, um Deus de alegria? Como que ele fala que eu tenho que me entristecer, chorar, lamentar? Calma, nós vamos explicar detalhadamente para que você não tenha dúvida e você possa aprender melhor. Primeira coisa que nós devemos fazer para nos aproximar de Deus é uma lei básica. Se submeter a Deus é se colocar debaixo da autoridade de Deus. Obedecer aquilo que Deus quer. É como eu sempre falo, não ser um cristão parcial ou condicional. O que é um cristão parcial? É aquele que obedece algumas coisas de Deus. Condicional, quando convém a ele. Deus, ele quer que nós venhamos ser filhos de Deus, filhos dele, de uma maneira integral. Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 28, a Bíblia fala que se nós quisermos que as bênçãos venham sobre nós, elas corram atrás de nós, que ela nos alcance, tem uma condição. E qual é a condição? Obedecer inteiramente a palavra de Deus. Pastor, mas é muito difícil, queridos. Não é difícil. Não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque todas as decisões de Deus que você tem para seguir a Deus é sim ou não. Não é algo que você tem que pensar, meditar. É sim ou não. Você pode escolher entre obedecer a Deus, em agradar a Deus ou não, entre pecar ou não. Todos nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Por exemplo, roubar. Você não precisa pensar para saber se é certo ou se é errado. Você sabe que é errado. Matar. Você sabe que é errado. Você sabe que temos que amar o nosso próximo. Não é assim? Então, nós temos esse discernimento do que é certo e do que é errado.
talvez algumas coisas muito diferentes, fora de um contexto comum, você precisa de auxílio de alguém, né? Você precisa de auxílio de alguém para tentar entender. Olha, será que isso aqui é certo? Será que isso aqui é errado? O que o senhor acha, pastor? O senhor conhece melhor a Bíblia? Pode me ajudar? Entendeu? Mas no contexto geral, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós nascemos já com esse instinto. Nós nascemos com essa essência. Agora, quando eu me submeto a Deus, eu vou vir numa sequência. O inimigo não vai querer que eu venha obedecer a Deus. Ele vai vir tentar e vai tentar me tentar. Vai trazer uma tentação. Por quê? Ele vai tentar fazer com que o seu olhar seja aguçado, com que aquilo seja atraente para você, que você tenha desejo daquilo. O inimigo é sem vergonha, irmão. Então, ele vai ter essas artimanhas dele para poder desviar você disso. Por isso que é importante você se submeter a Deus. Quando você se submete a Deus, claro que Deus vai vir, vai te fortalecer, vai te ajudar, vai te orientar. O Espírito Santo vai te dar discernimento. Olha, não é bom você fazer isso. Mas o Espírito Santo nunca vai segurar por você, falar, não vai deixar você fazer. Não, ele vai te dar ali uma intuição. Olha, não é legal você fazer isso. E quando você sente aquela intuiçãozinha, é o Espírito Santo te cutucando. Ó, não é legal fazer isso não. E você acha e você não dá ouvido ao Espírito Santo. Daí é a hora que erra, é a hora que cai, é a hora que faz o que não deve fazer. Então, por isso que a palavra ela vem numa sequência. Se submeter a Deus, se submeter aos mandamentos de Deus, às normas de Deus, aos preceitos de Deus. Segundo, resistir ao diabo, porque ele vai vir tentar você. Ele não quer que você se submeta a Deus. Agora, e depois disso daí, a palavra vai dizer assim, aproximem-se de Deus. Mas fala assim, peraí, pastor, como que eu posso me aproximar? Eu já sei que eu tenho que me submeter, mas o que mais que eu posso fazer? Daqui, em Tiago, ele mostra claramente pra gente. Primeiro, pecadores. Ele chama de pecadores, porque todos nós somos pecadores. Podemos não ser escravos do pecado, mas somos pecadores. Amém? Limpem as mãos. O que é limpar as mãos? São as culpas. Você sabe o que é errado, você sabe o que você está fazendo errado, que aquilo desagrada a Deus, você está sujando as tuas mãos. Isso aqui é algo simbólico, né? Algo figurado, para que você entenda. Quando você se mistura com o pecado, você está se sujando. Quando você escolhe pelo pecado, você se suja. Tá? Limpe as mãos e não tenha a mente dividida. O que é a mente dividida? É aquele condicional que eu falo, cristão condicional que eu falei. O que faz um cristão ser um cristão condicional? Quando algo beneficia ele, né? Quando algo beneficia ele, ótimo. Mas quando algo vem de encontro, vem confrontar ele, mesmo ele sabendo que aquilo é errado, ele acha um lado racional, intelectual. Não é bem assim, porque a Bíblia é antiga, a Bíblia é do Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala isso, não é bem assim. Você entendeu? Então a mente dividida também vai nos fazer nos levar a ficar longe de Deus. Eu tenho que me submeter a minha mente, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito inteiramente a Deus. Se eu quero que Deus ele possa também se aproximar de mim, e eu possa me aproximar ao ponto de chamar de meu amigo, meu pai, meu querido, você vai ter que abandonar isso. É difícil? Claro que não. Não tem nada difícil. Queridos, na Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que venceram, de pessoas que conseguiram andar com Deus e conseguiram agradar o Senhor. Se eles conseguiram, nós também conseguimos. Jesus mesmo falou, coragem, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas olha, tenha bom ânimo. Amém? Salmo 145 é um salmo que eu gosto bastante,
E é um salmo que você pode muitas vezes aí pegar, queridos, para você poder orar, para você poder meditar. Grave esse texto aí com você, Salmo 145. Esse é um texto, eu particularmente, eu cresci ouvindo esse verso da minha mãe. A minha mãe, que tinha costume de ficar com a Bíblia em cima de um vaso. Era um vaso branco, parecia uma torre, e tinha a Bíblia aberta ali. E todo dia antes dela dormir, ela lê a Bíblia, né? Então, muitas vezes ela falava para a gente ouvia ela falando, né? Que o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Minha mãe sempre falava, porque eu cresci numa casa, queridos, numa casa onde meus avós eram espíritas, né? Então a gente cresceu, queridos, vendo cortina balançar, sombra passar. Era algo muito complicado. Então a minha mãe, ela falava o quê? Quando vocês virem isso, quando vocês sentirem, quando vocês virem isso, vocês invoquem o nome de Deus. Invoque ele verdadeiramente. E com certeza o diabo vai fugir de vocês. Então minha mãe sempre falou esse texto pra gente, né? Que Deus está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Então, tanto eu quanto a minha irmã, nós crescemos que quando passamos por alguma situação desse tipo que dava medo, que a gente era criança, a gente invocava, chamava a Deus, invocava a Deus, orava a Deus, e aquilo passava realmente. Passava. Então a gente invocava a Deus. Invocar é chamar por Ele, clamar por Ele, depositar nossa confiança nele, depositar os nossos anseios, nossos medos, como eu tinha, né? Em Deus. E ali eu era tratado por Deus. Amém? Agora, quando que Deus não vai ouvir minha oração, pastor? Tem alguma situação em qual Deus não vai ouvir minha oração, a qual muitas vezes eu vou orar, vou me sentir longe de Deus? Queridos, toda vez que você começa a buscar a presença de Deus, você vai se sentir longe de Deus. Porque a sua carne não está acostumada. Mas, com o hábito de você buscar, de orar, ler a palavra, orar, jejuar, enfim, né, se submeter a Deus, você vai começar a sentir o ambiente mudar. Parece que algo espesso, algo gostoso, algo de paz, de alegria, de bondade, de muito amor, invade aquele lugar que você está. Ok? Mas, quando que você não vai sentir isso? Quando acontecer isso aqui, ó. Isaías 59, verso 1 e 2, diz assim, ó. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, qual o motivo que Deus não vai ouvir nossa oração? Nós não vamos conseguir nos aproximar de Deus? Culpa de Deus? Culpa nossa mesmo. A Bíblia nos fala que é por causa da nossa maldade, por causa dos nossos pecados. Pastor, mas o senhor não falou que nós somos pecadores? Sim. Uma coisa é você ser pecador. Outra coisa é você ser escravo do pecado ou cometer o pecado consciente. Saber que aquilo ali é pecado e continuar fazendo. Você vai desagradar a Deus. O que você vai fazer? Você vai se afastar de Deus. Você vai começar a deixar de sentir aquela atmosfera que mudava o ambiente da tua casa. Você me entendeu? Então, se eu estou em pecado e eu quero mudar, eu quero simplesmente me aproximar de Deus, primeira coisa, confesse pecado. Chega para Deus e fala, Senhor, eu sou pecador, mas pecado tem nome e tem CPF, tá, queridos? Então é detalhado, ó, pastor, vai falar para Deus, Senhor meu Deus, olha, em nome de Jesus eu pequei, eu roubei, eu menti, eu enganei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu me arrependo, Senhor. E você vai buscar a presença de Deus
E em pouco tempo você vai começar a sentir aquela atmosfera de novo gostosa da presença de Deus na sua vida. Mas enquanto você não reconhecer, isso vai formar como se fosse uma muralha, onde você vai ficar clamando, 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 clamando. Pode até invocar o nome de Deus e você não vai sentir. Por quê? Por causa da maldade, por causa do coração. Lembra das mãos sujas? Aqui também, se nós continuarmos, você vai ver que tem lá a questão das mãos sujas, do dedo, o dedo que aponta, as mãos sujas de sangue, os lábios, que é o reclamão, é o murmurador. Então, se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que abandonar a prática do pecado, mesmo sendo pecador. Mas a prática é a escravidão. E eu vou conseguir me aproximar de Deus me submetendo a Ele. Sabendo que se eu tenho alguma sujeira nas minhas mãos, que é referente ao pecado, a sujeira do pecado, eu vou me lavar. Como que eu me lavo? No sangue de Cristo, pedindo perdão. Senhor, me perdoa. E Jesus nos perdoa. E isso nos traz para perto, isso nos aproxima, isso nos fortalece e nos faz ter um dia melhor na presença de Deus. Amém? Então, fica com essa palavra com você, essa palavra poderosa de Deus, para você se aproximar cada vez mais do Senhor, nosso Deus. Amém? Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra e por cada irmão e irmã que está orando conosco através dessa palavra de hoje. Em nome de Jesus, peço ao Senhor que o Senhor os guarde, proteja, abençoe a vida deles e traga, meu Pai, essa harmonia, essa aproximação, que eles possam, meu Pai, abandonar o pecado só para se aproximar cada vez mais do Senhor, sentir o cheirinho do Senhor, sentir toda essa atmosfera gostosa que o Senhor pode proporcionar a nós que andamos contigo, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe grandemente e até daqui a pouquinho, meio-dia, ao vivo, uma palavra poderosa de Deus sobre a família. Restauração familiar, você não pode perder. Amém? Te espero lá, meio-dia hoje, na nossa live ao vivo. Um grande abraço, tchau, tchau.